Hoje eu vou rapidamente ranquear os melhores e piores projetos de governo, de legislação até as eleições, para nós sabermos se de fato há alguma coisa que preste ou se é tudo populismo barato, se o Brasil está produzindo alguma coisa na questão de leis, na questão de regulamentação ou desregulamentação. E é isso que a gente vai ver no vídeo de hoje. Eu trouxe aqui os principais projetos que estão em discussão ou que já foram discutidos, mas claro, sempre visando a eleição no final do ano, porque todo mundo sabe que todo mundo quer fazer, todos os políticos querem fazer as suas médias e no governo federal não é diferente. Na esfera federal é a principal expoente que a gente vê que causam o maior impacto na vida das pessoas. Então eu trouxe aqui os principais projetos que a gente pode começar ranqueando. Eu vou tentar começar pelos mais simples. Eu vou explicar porque aqui não está muito bem explicado na foto, mas eu vou começar pelos mais simples até os mais complexos e a gente discute no vídeo de hoje. Comenta o que você acha de cada projeto aí também, se você acha que eu vou falar alguma besteira ou se você acha que eu falei tudo certo. Comenta no final do vídeo, fica até o final, obviamente, para que você possa entender o que eu estou querendo dizer aqui. Então, começando pelo que eu acho que é o mais simples de todos. CNH do Brasil. CNH do Brasil nada mais é do que o projeto do governo federal para tentar baratear o custo da CNH, o que em certa maneira foi atingido, principalmente porque acabou com a obrigatoriedade das autoescolas. Eu vi hoje, inclusive, um carro de um instrutor autônomo, né, que era das figuras presentes nesse projeto que foi regulamentada, ou seja, você não precisa mais fazer com uma autoescola, pode fazer com um instrutor particular, o que diminuiria o custo. Para mim, esse projeto foi populismo barato, mas sinceramente, além de um golaço político do governo federal, para mim é algo que seria naturalmente implementado independente do governo, independente de eleição. Esse é um populismo barato, porque foi feito em época de eleição, já avisando a eleição, mas a exemplo de outros países da América Latina, Chile e Argentina, enfim, Uruguai, eles já usam sistemas bem parecidos com o que está sendo implementado agora no Brasil. Então, para mim, é só uma consequência natural, mas a CNH do Brasil, sim, foi um projeto populista barato, né? Porque não é algo tão difícil de ser feito, não era difícil de ser feito, foi uma canetada, isso não é feito por lei, isso não depende de aprovação do Congresso. Então foi só uma questão de populismo, mas sim com efeitos positivos, negativos para você que é dono de autoescola. E esse é o primeiro que eu gostaria de ranquear, que para mim é um dos mais fáceis e mais claros os efeitos. O segundo, que para mim assim é o mais cúmulo do absurdo, que é o gasto do povo, que eu coloco em aniquilação social. O que isso quer dizer? Que é basicamente coronelismo, assim, mas assim, talvez não coronelismo, mas voto de cabresto. É tipo assim, eu te dou um gás e você me apoia na eleição. Eu não consigo pensar em coisa mais república velha do que isso. Eu entendo que existem pessoas que não têm condição de comprar gás, sim, eu entendo toda a parte social do projeto, mas do ponto de vista político, isso é basicamente entregar dinheiro para as pessoas votarem. É como alguém que compra um voto, mas dentro da lei, porque você aprova um projeto que entrega um projeto social para pessoas em vulnerabilidade, você nunca mais trata nada com essas pessoas, você não ajuda elas a crescer, você não dá oportunidade para essas pessoas se desenvolverem e aprender a pescar o próprio peixe, você só dá o peixe e espera que ela se vire a partir daí e, claro, garantir o voto dela. Então, para mim, o Gás do Povo é, sinceramente, o projeto mais absurdo que a gente tem até as eleições, assim como o pé de meia. O pé de meia foi implementado um pouco antes, mas também eu tenho uma opinião parecida. Não coloquei aqui porque já foi aprovado meio longe da eleição, mas para mim, Gás do Povo é aniquilação social total. Próxima, regulamentação das redes. Esse aqui é polêmico. Sim, depende de mais aprovações, depende de Congresso, depende do presidente da República, quem sabe até de partidos políticos, né? Uma articulação para que eventualmente essa regulamentação não seja atacada posteriormente. Enfim, é algo muito mais complexo do que se imagina. E para mim, isso aqui é um alvo na testa. O que quer dizer? Quer dizer que é uma ferramenta política que vai colocar um alvo na testa de um determinado grupo de pessoas, e nesse caso provavelmente, obviamente, da oposição. Você não regulamenta as redes por questões simples, por questões, vamos proteger as crianças, né, que foi a questão toda da lei Felca, que para mim, ok, eu entendo o apelo, eu entendo o que aconteceu nos últimos tempos, o desastre que foi deixar as crianças expostas assim nas redes sociais, mas isso é um slippery slope, como diriam os americanos,
que é uma vez que você comece a entrar na regulamentação das redes, você pode armar um lado político para justamente mirar o outro lado e assim criar uma guerra no ambiente virtual. E a gente sabe que o governo vai tentar correr com isso até a época das eleições para poder acelerar o máximo possível a regulamentação. É claro que talvez isso não seja feito num ato único, mas sim em vários atos contidos, até que a gente veja e tenha de fato uma regulamentação muito mais forte. E talvez eles corram com isso até as eleições, por motivos que eu disse aqui de perseguir a oposição, né, ou bloquear a oposição. E esse para mim é um alvo na testa de quem estiver ao contrário. É claro, hoje eu estou falando do governo federal do presidente Lula, mas eu poderia estar falando aqui de qualquer outro governo federal. Estou dando a minha opinião aqui, como eu vejo num cenário político, misturando direito, legislação e política, que as coisas acabam se confundindo em determinado momento, mas para mim isso é sim uma arma política, tá? Falando agora de um que muita gente gostou, inclusive até o pessoal que se opõe ao governo, que é a isenção de imposto de renda até R$ 5.000 para pessoas físicas, né? Esse, para mim, é uma faca de dois gumes, porque tudo que você mexe em orçamento, seja de arrecadação, seja de gastos públicos, você está mexendo numa balança que eventualmente pode estar mais ou menos sensíveis, e nós sabemos que no caso do Brasil, como nós sabemos aqui com o gás do povo, o governo está gastando a rodo, e tirar a arrecadação significa que você vai ter que repor de algum lugar. E então, para mim, é uma faca de dois gumes. Por outro lado, você libera esse IR que seria recolhido dessa pessoa que ganha até 5 mil, para que ela possa consumir e gerar um pouco mais de economia. De outro lado, o governo precisa compensar. E onde que ele vai recompensar? Na taxação, é óbvio, ele vai taxar alguma outra coisa. Taxou agora alguns produtos, mais de 1.000 produtos, se eu não me engano, de importação. E aqui tem mais, esse aqui basicamente ele não representa uma taxação específica, mas sim todas as taxações que podem ser passadas até a eleição, justamente para tentar desesperadamente equilibrar a balança dos gastos públicos até a eleição. Isso para mim é o caos total, porque um dia o governo, inclusive, por exemplo, de componentes eletrônicos, o governo aumentou a taxação sobre processadores, placa de vídeos, logo em seguida viu que era uma medida popular e voltou atrás. Então, para mim, é caos tributário. Para quem tem empresa, não sabe, um dia é uma coisa, outro dia é outro, e isso é uma insegurança jurídica danada. Então, para mim, isso é absolutamente caos. Todo esse programa de taxação, que é uma agenda do governo, não é simplesmente um ato isolado ou outro. Você pode ver nos últimos 4 anos o que aconteceu, taxa sobre taxa, e infelizmente não tem muito o que controlar sobre isso. Às vezes, é o que eu disse, às vezes isso é passado numa canetada, então num dia você tem controle sobre o seu imposto, no outro você não tem. Então, para mim, essa é a definição de caos, tá? E seguindo nessa mesma toada, a reforma tributária vai ser regulamentada agora, e para mim isso é um alvo na testa, porque estão passando regulamentações, inclusive a lei do devedor contumaz, que eu pretendo fazer um vídeo, não a lei, né, mas a figura do devedor contumaz, que vai ser implementada a partir desse ano, que basicamente decreta a pena de morte para empresas e empresários, não empresários, né, mas as empresas, justamente por serem condenados por deverem tributos de forma recorrente. E para mim, como eu disse, isso é um alvo na testa de quem? Dos empresários que historicamente não se dão bem com o atual governo. Para mim, a reforma tributária, a regulamentação da reforma tributária tem também um pequeno teor político, menos, na minha opinião, no momento, mas com certeza coloca um alvo na testa dos empresários, e com certeza vai ser muito discutida ainda, correndo o risco, inclusive, de voltar atrás. Como eu disse, nada que um manicômio, né? Existe essa expressão muito comum na internet, o manicômio tributário que é esse país, justamente porque uma coisa pode passar, voltar, vão testar o IBS e CBS agora. Então, para mim, fica entre caos e alvo na testa, alvo na testa para o empresário e caos para todo mundo no fim das contas. PEC da segurança pública. Essa é uma faca de dois gumes clássicas. Por quê? Porque não é iniciativa, aparentemente não é de interesse do governo combater o crime, mas é de interesse de grande parte da população e de políticos específicos, né? Nesse caso o Derrite, que hoje é secretário de Segurança Pública de São Paulo e deputado federal. Mas, como não é um projeto só dele, o governo, obviamente, entrou na jogada e tentou colocar ali algumas coisas meio estranhas, como a centralização do comando das polícias, criação de novas forças submetidas diretamente ao governo federal, o que para mim tem um cheiro de, da mesma forma
da regulamentação das redes, algo para tentar conter a oposição ou até perseguir em alguns casos. Então, para mim, só não é alvo na testa porque não é um alvo muito bem definido, seria mais uma constrição dos governadores. Mas, de um lado, sim, nós precisamos de mudanças na segurança pública e qualquer mudança que venha para enrijecer isso é absolutamente benéfico. Então, para mim, é uma faca de dois gumes, porque se você deixar o governo entrar muito nesse jogo, né, nessa regulamentação, nessa PEC, pode acontecer alguma jogada política por trás disso e isso não seria absolutamente benéfico. Aqui não ficou muito claro pela imagem, mas o balanço do orçamento público, né? O ministro da Economia vem dizendo aí que ele quer controlar os gastos públicos, quer equilibrar a balança, mas para mim isso é caos, justamente porque taxação, gasto e falar em equilíbrio fiscal não combina, não faz sentido, não é o que ele diz, não é o que está sendo feito. Então, para mim, não tem muito o que falar. Qualquer proposta que vise, vamos equilibrar as contas públicas, é só para mim uma mentira, porque o governo federal não está nem um pouco preocupado com isso, como a gente pode ver com os outros projetos que eu comentei aqui. Os dois mais polêmicos, por último, porque tratam de trabalho. O primeiro eu vou tratar do mais simples, que é a regulamentação dos trabalhos por aplicativo, né? Então eu coloquei o iFood, que talvez seja o melhor exemplo, mas cabe aqui o Uber, 99, enfim. Todos os trabalhos que são feitos por aplicativo, né? A tal não é pejotização exatamente, mas enfim, da uberização, lembrei do termo, uberização dos serviços. Para mim é uma faca de dois gumes, porque eu não sou muito simpático de direito do trabalho, mas para mim é uma faca de dois gumes, porque talvez é um mercado que não funcione com regulamentação, justamente porque você precisa de uma liberdade maior para ter um entregador do iFood que pode fazer o tempo que ele quiser, né? Tudo bem, tem a questão dos algoritmos, que ele não pode fazer o tempo que ele quiser, se ele se machucar, ele não vai ter seguro. Sim, eu entendo todos esses apelos, mas é um mercado que naturalmente surgiu em países que têm menos regulamentação em relação ao trabalho do que o Brasil. Então, para mim, não faz sentido você regulamentar esse tipo de trabalho, porque a proposta dele é que justamente qualquer um consiga fazer sem precisar passar por regulamentações, ou qualquer um consiga empregar sem precisar passar pelo mar burocrático do direito do trabalho. Então, para mim, não faz sentido, é uma faca de dois gumes no sentido, no lado ruim desse que eu acabei de comentar, e no lado bom de proteger mais as pessoas que trabalham, porque eu já vi situações, já vi pessoas que tiram muito mais que profissionais que trabalham em CLT e conseguem ter uma vida muito melhor, mas vi casos também de pessoas que absolutamente dependem só disso para trabalhar e às vezes quebram um celular já é o suficiente para que a pessoa não consiga trabalhar e que já fique quase que passando fome, assim, não ter dinheiro no fim do mês para pagar as contas ou para pagar o mercado. Então é um assunto sensível, pelo menos eu considero um assunto sensível, e que provavelmente não vai ser resolvido tão fácil. E por último, tão falada escala 6x1, ou melhor, o fim da escala 6x1. Cara, pra mim isso é absolutamente caos, tá? Porque mexer na escala de trabalho não é simplesmente garantir qualidade de vida ao trabalhador ou qualquer narrativa desse sentido. É mexer em termos econômicos, é mexer na economia de um país, é mexer numa economia de trabalho. Então não é algo tão simples quanto as pessoas fazem parecer, quanto ambos os lados fazem parecer. Um lado vai dizer que não, isso não pode acabar, isso vai quebrar o país, fazem aquele alarmismo terrível, e o outro lado faz também um alarde terrível que, meu Deus, o trabalhador está sendo oprimido, enfim. Toda aquela narrativa política eu estou deixando de lado e estou analisando friamente, que, na minha opinião, não é algo que deve passar tão cedo e não é algo que o Brasil deve adotar tão cedo por características econômicas do país. Mas eu não sou economista de formação, eu sou da área do direito, mas é isso que eu posso dizer, que com certeza vai ser um caos até que isso seja regulamentado. Esse para mim é o resultado final. Alvo na testa, regulamentação das redes e reforma tributária. Caos, programa de taxação de balanço fiscal e escala 6x1. Faca de dois gumes, isenção de imposto de renda, PEC da segurança pública e regulamentação do trabalho por aplicativo, populismo barato a CNH do Brasil e aniquilação social, o tão temido gás do povo.
Enfim, comenta aí o que você achou, o que você concorda comigo, o que você discorda comigo e em quem você vai votar nessa eleição, se o governo tá certo ou errado, e se você tiver alguma ideia, se você quiser que eu destrinche algum desses assuntos aqui, se você dê ideias para mim produzir aqui, que eu gostaria muito de até a eleição poder falar tudo o que acontece de uma visão jurídica, mas que não tenha um papo jurídico, aqui a gente não falou nada de juridiquês, enfim, para que a gente possa ter mais uma noção do que acontece, para você que não entende necessariamente do processo legislativo, do processo de governo, de política, enfim, e como isso se comunica com a sua vida diária. Eu tô aqui para simplificar isso para você. Então comenta aí o que você achou, deixa o seu gostei e até o próximo vídeo.